bem? Bom, aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a análise do domínio do tempo. E aí, para nós recordarmos aqui das aulas passadas, nós vimos que a resposta total do sistema, seja ele contínuo ou discreto, é formada pela combinação entre a resposta à entrada nula, que é aquela que depende das condições iniciais, mais a resposta ao estado nulo, que é também conhecida como resposta natural forçada, né? Então, nós já aprendemos a calcular essa resposta e a gente viu que ela, ao longo do tempo, ela desaparece. Então, ela é responsável pelo transitório do sistema, quando o sistema é perturbado, e essa é a resposta que fica quando a entrada continua, né? E é que nós vamos aprender como calcular agora nessa aula de hoje. Bom, então ela é chamada de resposta à entrada externa. Então o sistema ele se encontra em estado nulo, condições iniciais nulas. E aí, para obter e entender essa resposta a qualquer entrada, a gente tem que conhecer a resposta ao impulso do sistema, que a gente chama de H de t. Esse H de t é a notação matemática geral, tá? A maioria dos livros usam H de t, resposta ao impulso para o sistema contínuo no tempo, H de n, resposta ao impulso para o sistema discreto no tempo. Então nós vimos que qualquer entrada, em algumas aulas passadas, qualquer entrada ela pode ser quebrada em vários pulsos retangulares. Cada pulso vai produzir uma resposta. Lembra que eu falei para vocês sobre... deixa eu fazer um desenho aqui, quer ver? Para ficar mais fácil. Eu falei para vocês sobre amostragem. Então, se a gente tiver ali um sinal contínuo no tempo, esse sinal ele é amostrado, é o quê? Você vai lá de tempos em tempos e pega uma amostra, né? Então, esses pulsos são amostras que a gente vai lá e escolhe no sinal, né? Então, aqui tem uma amostra, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. E esse intervalo aqui, ó, a gente chama, esse intervalo a gente chama de ΔT, ΔT. O intervalo seria o intervalo de amostragem no tempo. Então, de ΔT em ΔT, eu vou e pego uma amostra. Então, isso aqui basicamente é você quebrar o sinal de entrada em impulsos. Seriam partes retangulares, como foi colocado no slide, né? Então, cada ponto desse aqui, por exemplo, esse daqui, ó, o primeiro, ele é um impulso deslocado de ΔT. Esse daqui, ó, ele é um impulso deslocado de 2 ΔT. Esse é o impulso deslocado de 3 ΔT. E assim por diante. E é o impulso vezes o correspondente valor dessa amostra aqui no tempo, que seria, aliás, na amplitude, nessa escala aqui, ó. A escala de amplitude aqui, ó. Então, essa amostra tem esse valor, essa tem esse. Se for aqui, ó, por exemplo, tem esse valor, né? Então, é o valor correspondente vezes o impulso unitário. Nós adotamos que o impulso unitário é, não tem que ser sempre assim, mas na maioria das vezes a gente adota que o impulso é unitário, né? Bom, e então, o que eu quero dizer com isso? Que, veja bem, se eu consigo quebrar qualquer entrada em trens de impulsos, e se eu sei a resposta do sistema ao impulso, que seria o h de t, quer dizer que eu sei a resposta do sistema a qualquer entrada. Por quê? Porque a soma de entradas ponderadas é igual à soma das saídas ponderadas. Por que que isso é verdadeiro? Porque o sistema é linear invariante no tempo. Por isso que a gente aprende aquela teoria de
para testar se o sistema é linear ou invariante no tempo. Como ele é linear e invariante no tempo, a gente pode assumir que, conhecendo a resposta ao impulso, a gente conhece a resposta a qualquer entrada. Por quê? Porque nós podemos quebrar a entrada em diversos impulsos e, conhecendo a resposta a um impulso, a gente conhece a resposta a todos. Porque basta dar um ganho, que vai ser o valor dessa amplitude aqui, mais o deslocamento, que é a posição dele aqui, ó, propriedade de sistema linear invariante no tempo. Por isso que o impulso é tão importante para a gente. Então, olha lá, ó, qualquer entrada pode ser quebrada como em vários pulsos retangulares, cada pulso produz uma resposta do sistema. Como o sistema é linear invariante no tempo, a resposta do sistema à entrada x de t é a soma de suas respostas para todos os componentes dos pulsos retangulares. Então fica fácil. Por isso que é importante o sistema ser linear invariante no tempo. Então, basicamente, é isso aqui. Ó. Nós vamos pegar a entrada, quebrar em vários pulsos retangulares, que aí no caso contínuo vão imitar impulsos. O nosso sistema, na verdade, ele vai ser o Hzão de T. Por quê? Porque é tudo que eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer a equação matemática do sistema. Se ele é um sistema linear e invariante no tempo, a única coisa que eu preciso saber dele é a resposta ao impulso. Porque a partir dela, eu sei a resposta a qualquer entrada. Basta eu pegar a entrada e quebrar impulsos. Tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje. E aí, olha só que curioso, né? Se a gente olhar para esse desenho aqui, eu entendo que são vários impulsos deslocados no tempo, multiplicando o x de t, que seria esse sinal. Então, matematicamente, nós podemos escrever essa matemática dessa maneira aqui, ó. Olha só, eu tenho os impulsos deslocados no tempo, é esse emão que está fazendo o deslocamento. Aqui é claro que eu estou com sinal contínuo no tempo, discreto no tempo. Então, estou deslocando o meu impulso com valores diferentes, porque varia dentro desse somatório. Então, tem deslocamentos para a direita e para a esquerda do eixo y, para mais infinito e para menos infinito. E eu vou deslocando e multiplicando o meu x de m, que é o meu sinal. Então, na verdade, eu escrevo o sinal de entrada como uma soma ponderada de impulsos. Ponto final. É o que eu desenhei naquele gráfico. E aí, a saída a uma entrada externa, ela vai ser o quê? Poxa, se eu conheço a resposta ao impulso e a entrada minha são vários impulsos ponderados por x, a minha saída vai ser a mesma coisa. Várias respostas ao impulso ponderadas por x do mesmo jeito. Por quê? Porque o sistema é linear e invariante no tempo. Eu posso fazer isso. Então, essa é a minha saída. E essa equação matemática aqui, ela é conhecida como somatório da convolução, que é, de forma simplificada, representada por essa equação. Tá? Então, basicamente, convolução é você pegar a entrada, aliás, você pegar a resposta ao impulso e passar por dentro da entrada multiplicando ponto a ponto. Isso é convolução, você passar um sinal por entre o outro, multiplicando ponto a ponto e fazendo o somatório desse resultado a cada multiplicação. Reparem que as variáveis mudam um pouco. Aqui eu tenho n, que é quem vai definir o meu eixo n aqui, ó. Essas são as posições das amostras. Então aqui eu continuo tendo n, mas eu uso um valor arbitrário para indicar o meu deslocamento de h. Então, à medida que h desloca, eu vou ter uma correspondente à amostra de x naquele deslocamento. O mesmo vale para cá, ó. Tá? Então tem um jogo de variáveis aí que às vezes confunde um pouco, mas daqui a pouco vocês pegam um jeito. E aí, como essa é a resposta
a entrada nula ou a entrada externa, desculpa, a entrada nula não. Essa é a resposta ao estado nulo ou à entrada externa, que é a segunda parte da resposta total. A resposta total ela passa a ser essa daqui, ó. Na primeira parte, eu tenho a resposta, a entrada nula, que nós já conhecíamos. É isso, a gente já aprendeu a calcular, aquele que a gente acha o gama, né? E na segunda parte, a gente tem a resposta ao estado nulo, tá bom? E a resposta total do sistema é a soma dessas duas respostas. Joia! Bom, no caso contínuo, não é diferente. Então, olha só, se eu tenho impulso, vamos ver graficamente. Se eu tenho impulso, eu tenho resposta a impulso. Está aqui meu impulso como entrada, resposta a impulso do meu sistema. Se eu desloco o impulso de n delta t, eu desloco a minha resposta a impulso também de n delta t, do mesmo jeito, né? E aí, eu tenho a mesma operação da convolução. Se eu pegar a entrada, que eu estou interessado em conhecer a saída devido a ela, eu pego essa entrada, multiplico por vários impulsos deslocados no tempo, e como saída, eu vou ter as respostas ao impulso deslocados no tempo vezes a entrada, que na verdade é a implementação da convolução, né? Só que agora, no caso contínuo, nós vamos trabalhar com integral da convolução, que é essa equação matemática aqui, ó. Então, tem o operador tal agora, vou pegar a entrada, x de tal, h de t menos tal, d de tal. Integro de mesa infinita a infinito. Isso a gente chama de integral da convolução. Ou seja, conhecendo a resposta a impulso, é possível obter a resposta do sistema linear invariante do tempo a qualquer entrada. E nós ilustramos dessa maneira, para o caso contínuo. Então, o que mudou? Mudou que no caso contínuo eu vou trabalhar com integral para calcular a convolução. Então, tem integral da convolução. E no caso discreto, nós vamos trabalhar com o somatório da convolução, no lugar da integral. E não é diferente do caso discreto. A resposta completa do sistema é a resposta à entrada nula, mais a resposta ao estado nulo, que é dado pela convolução. Aqui é diferente do caso discreto, reparem, agora a gente tem um exponencial e lambda no lugar de gama, né, porque o sinal é contínuo, nós já aprendemos a calcular isso, C é a constante, né, e aí eu tenho a resposta completa do meu sistema. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender a convolução, calcular a convolução de uma maneira gráfica. Um abraço e até a próxima.